Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Boa noite a toda a nossa audiência, boa noite Suzano, boa noite Brasil, boa noite São Paulo. Estamos mais uma vez ao vivo dos nossos estúdios do Instituto Federal de São Paulo, de Ciência e Tecnologia de São Paulo, diretamente do campus Suzano. E hoje temos no comando dos equipamentos o nosso aluno Yuri, sempre colaborando. Agradecemos, Yuri, obrigado pelo apoio. Hoje, começando essa nova fase aqui do programa, então sou o professor Robson Barbosa, da área de gestão, e amante, eu gosto de música clássica. Convido vocês a ouvirem uma seleção que eu fiz para hoje, tá bom? Então hoje temos algumas coisas interessantes no nosso programa, e eu vou começar já com a primeira música, que ela tem algumas características. A primeira música que nós vamos ouvir hoje, convido vocês, é uma música de Bach, uma tocata em fuga, BWV 565, e o que ela tem de interessante que eu convido vocês a prestarem atenção, né? Essa música hoje está sendo interpretada, é um solo, está sendo interpretada por Amy Turk, e ela está interpretando essa tocata de Bach em harpa. Olha, harpa é um instrumento que nem sempre estamos acostumados a ouvir, e aí é uma boa oportunidade. Então eu convido vocês, ouvintes, a prestarem atenção em como que é a sonorização da harpa, e no final fazemos mais alguns comentários. Então vamos ouvir de Bach, tocada em fuga, BWV 565 com Amy Turk em harpa. Yuri?
Federal no ar. Bom, nós recebemos aqui no nosso estúdio, tenho a honra de receber o professor Rafael Souza, da área de informática, que gentilmente aceitou o convite de vir participar desse nosso programa hoje. Rafael, boa noite. Boa noite, professor Robson. Tudo bem, Rafael? Ótimo, muito frio excelente. lá fora? Só um pouquinho. Professor, o senhor ouve música clássica? Que já teve algum contato? Costumo de vez em quando em casa com a minha esposa, ou às vezes no carro, né, viajando. Eu gosto bastante, né? É, uma música sempre... Um pouquinho de Vivaldi. né? Vivaldi é clássica, as 4 estações exato, de Vivaldi. Exato. Essa tá sempre na playlist, né? Essas são as músicas boas aí. Nós acabamos de ouvir, professor, uma tocata e fuga de Bach, Sim. interpretada na harpa. Muito legal. E o Bach é um compositor de inspiração sacra, sempre compôs muita obra para a igreja, de cunho religioso. Ele é muito comum de ser executado em órgão, aqueles órgãos de tubos, ou piano. Né? E o que a gente percebe na harpa, o que nós podemos perceber na harpa, é que como a harpa é um instrumento de cordas que não tem a caixa de reverberação, quer dizer, não tem aquela caixa de madeira como o violão, como um piano, sim. você percebe que os acordes eles são mais curtos. Então, quando a menina toca a harpa, ela faz aquele tim, né? Sim. E não aquele som do piano que ele... E encerra, né? Ele encerra a nota, rápido. né? Ele é curto. Muito interessante. Então, ele dá uma sonoridade interessante. São Legal. os instrumentos de corda sem caixa de reverberação. Como a lira, aquele instrumento que o pessoal da Roma antiga tocava, né? Dizem que Nero tocou lira quando estava incêndio de Roma e tal. Então, uma oportunidade dos nossos ouvintes ouvirem a harpa, que não é um instrumento tão comum assim. Mas, para os nossos ouvintes, eu convidei o professor o professor Rafael hoje para vir aqui, porque eu tenho uma surpresa para ele, ele não sabe o que é. Excelente. Mas só daqui a pouquinho que nós vamos tocar então. Então tem um motivo para o nosso professor, nosso grande amigo Rafael estar aqui. Obrigado, né? Já tem uma música especial para você. Legal. Rafael, uma coisa que alguns ouvintes nos falam tem compositores brasileiros, tem compositores contemporâneos de música clássica? E temos. Então hoje eu trouxe a nossa segunda música, um compositor brasileiro que se chama Alberto Nepomuceno. É um compositor do começo do século XX, 1970 até 1920. Né? Então é um compositor que migrou entre o século XIX e o século XX. E aí nós vamos ouvir uma obra, um trechinho da obra do Nepomuceno, que se chama A Galhofeira. E você vai perceber que essa obra inspirou um trecho de uma novela, de um tema de novela que passou há alguns anos aqui no Brasil. Então, segunda música de hoje, vamos ouvir de Alberto Nepomuceno, A Galhofeira. Yuri, por favor.
Olha aí, professor. Bom, voltamos de volta nos nossos estúdios. Você percebeu como é que o som, né? Nós estamos conversando aqui no intervalo. Como é que o som reverbera num instrumento que tem caixa? Sim. As notas são longas, né? São longas. A música, a você entonação percebeu esse diferente, finzinho da música do Nepomuceno, né? E o que o senhor comentou, o Rafael comentou aqui no intervalo, que as partituras elas têm que ser adaptadas mesmo, né? Um dos grandes da dificuldade da música clássica, quando você vai tocar uma sinfonia, de acordo com a quantidade de instrumentos e os tipos de instrumentos que vão tocar, o maestro e mais o seu assistente, o assistente de música, o diretor artístico, ele faz o tempero, ele vai dizer quais instrumentos, em que instantes, e tem que fazer a partitura para cada instrumento ou grupo de instrumentos. Você imagina uma orquestra com 30, 40, 50 músicos, a dificuldade disso, né? E a complexidade. E reger aquilo, né? E fazer com que a orquestra toque em conjunto, né? Em harmonia, né? Maestro é fundamental, né? Você vê um maestro trabalhando é fundamental, assim. Para quem gosta de música clássica, sempre é sonho de consumo, né? Sim. A gente vê uma orquestra tocando, não tem quem não se imagine regendo uma orquestra. E eu estava pensando nisso outro dia, e eu estava ouvindo, nós vamos tocar nos próximos programas, o Bolero de Ravel. Pelo menos um trecho. E é uma obra que demora praticamente 15 minutos naquele ritmo. Sim. E longo, né? Longo, mas são 15 minutos, né? Então eu fiquei pensando assim comigo e eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que uma música que eu não me arriscaria nunca a reger é Bolero de Ravel. Porque você tem que ter um domínio do tempo para distribuir todos os instrumentos, todos os seus instrumentistas, a música entrando em doses homeopáticas, aquilo, o maestro tem que ter uma capacidade para reger uma obra dessa, que é uma coisa incrível aí, né? Excelente. Muito bem. Vamos ouvir mais uma música, professor? Mais uma. Então vamos lá. Agora nós vamos ouvir de Isaac Albeniz, Astúrias, interpretado por Anna Vidovic. Certo? Vamos ouvir uma outra obra em piano e vamos apreciar Isaac Albeniz, que não é um autor tão conhecido, fugindo um pouquinho de Bach, Chopin, Tchaikovsky, não é um compositor um pouco menos conhecido, mas essa é uma obra muito linda, eu gosto muito. Então vamos lá, Isaac Albeniz, Astúrias, tocado por Anna Vidovic ao piano.
Federal no ar. Voltamos aqui à nossa sessão de abraços, professor Rafael. Nós temos aqui colegas que interagem, né? Nos clicam, nos curtem no Face. Legal. Então, alguns nomes aqui, a Gisilene Santos, Tânia Alves, Ellen Mota, Andressa Karen, Gustavo Salati, Marli Silva, o Walter Andrade, Célio Souza, Ana Paula Potenza, Adriana Lemes Drica, Anderson Souza, Eliane Filenga, deve ser irmã do professor Douglas, né? Um abraço especial ao professor Douglas Filenga, que era o criador desse programa, que está em Campos do Boituva. Grande abraço, forte abraço, agradecemos todo o trabalho que ele fez para deixar esse programa no ar. Roberto Oliveira, Igão Henrique, Camila Araújo, Daiane Damasceno e tantos outros que curtem a nossa página no Facebook. Agradecemos a audiência, a você que está nos ouvindo aí. Professor Rafael, o senhor fez um comentário sobre essa música no intervalo que nós estávamos ouvindo, que era a música do Isaac Albeniz. Exato, que é a música toda tocada no violão, né? No violão. Muito interessante, né? Então percebam, ouvintes, que hoje, né, eu preparei uma seleção de músicas com algumas variações de instrumentos de corda. Então, a princípio, a harpa, depois ouvimos o piano e agora ouvimos o violão. 3 instrumentos de corda. A harpa e o violão, elas são tocadas quando se tensiona a corda, se puxa a corda, ou com o dedo, ou com uma palheta, ou então com a unha. E o piano não. O piano tem um martelinho, que conforme o músico bate na tecla, esse martelinho toca a corda, né? Dá um tranquinho na corda. E aí dá essa variação de som. Então a gente percebe como é diferente o som do violão, o som do piano, o som da harpa, né, que dá toda essa riqueza acústica que faz com que a música clássica seja ótima. Né? Especial. Seja especial, seja diferente. Né? Eu sou um grande fã de música clássica. Aí. Que bom. Que bom. Vamos ouvir mais uma? Yuri? O que nós vamos ouvir agora? Então nós vamos ouvir de Handel, clássico, né, um compositor famoso. Exato. Passacaglia, certo? E vamos lá então.
voltamos ao nosso estúdio do Instituto Federal de São Paulo, no Campus Suzano. Rafael, o que você notou de interessante nessa última música, professor? Então, a última música aí, a gente pode notar claramente o violino, Sim, né? Presente violino. aí na maior parte da música, e ao fundo a gente consegue ouvir o cello, né? cello, Com um tom mais... Violoncelo grave, é aquele né? grande, que Exato. parece que também é usado como baixo, né? Parece o baixo. Então, interessante, não, professor? Quer dizer, hoje nós temos aí vários instrumentos de corda. Uhum. Começamos o programa, então, com a harpa. Depois tivemos o violão. O violão. 2 violões, tocando a música do Albeniz. E agora depois tivemos o piano. Sim. O piano foi a primeira, né? Não, primeiro foi harpa. O primeiro foi harpa, né? Isso, depois tivemos um piano. Depois tivemos Piano, violão e agora o violino com cello. Com cello, né? Então, que riqueza de tons e variações Exato. acústicas, esse tipo de coisa, né? Mais uns abracinhos aqui, o pessoal, Everton Vomer, o Thales Carvalho, a Amanda Bispo, mandem mensagens, curtam a nossa página, acessem www.federalnoar.com.br, ouçam pelo Facebook, Rádio Instituto Federal, e você pode ouvir esse programa ao vivo diretamente pela internet. Muito bem, professor, eu fiz um post no meu Face, Sim. dizendo que hoje tinha um programa especial para os geeks, para Legal. os nossos amigos geeks. E eu convidei o professor Rafael, que é o professor de informática aqui do Campus Suzano, além de um grande amigo, um excelente profissional, mas um amante das tecnologias. E eu selecionei uma música especialmente para esse meu amigo, para hoje e para os nossos amigos geeks. O Yuri já está sorrindo, porque também gostou dessa música. E eu não vou nem anunciar, eu vou deixar a música tocar e fazemos os comentários após a música. Excelente. Yuri, vamos ouvir a surpresa da noite.
Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Federal no ar. Gostou, professor? Excelente surpresa, né? Excelente surpresa. A música tema principal do Star Wars. Do Star Wars, tocada regida por John Williams. Exatamente. Regência original, né? Regência original. Muito bom. Cara. Eu quis trazer essa música, professor, para mostrar para os nossos ouvintes que muitas vezes nós temos contato com a música clássica. Essa é uma música que pode se considerar clássica, apesar de ter sido composta especificamente para o cinema, né? Ela tá lá no filme, tá no Star Wars, né? Mas é uma música que antes de mais nada, é uma sinfonia, ela tem 17 minutos aproximadamente. E é gostosa, né? Sim, então, a música... foi a surpresa. Os fãs agradecem. Os fãs agradecem. Então, quem gosta de Star Wars, quem gosta do mundo Star Wars, então essa música foi para vocês aí. Eu tenho a intenção de, quem sabe, como eu tinha dito no intervalo, fazer um programa só com músicas clássicas do cinema, né? A gente vai assistir um filme e não percebe que ouviu músicas clássicas. Né? Exatamente, eu acho que é interessante. A proposta é interessante, muito bom. Outra questão é que essa música do Star Wars, a gente está sempre acostumado a ouvir só o trechinho. Sim, só o início, né? Mas ela é uma 30 segundos iniciais. Né? Mas ela é uma obra completa. Exato. Né? Então você pode ouvir essa obra completa. Então tá bom, essa era a surpresa aí da noite. Agradeço, muito obrigado. Para os nossos ouvintes, os nossos geeks. Legal. De plantão aí para Natália Alves Cordeiro Barbosa, minha filha, que é geek também, profissional da área de TI aí. E vamos partindo para a reta final do programa. Mais uma música no violino. Nós vamos ouvir agora um compositor italiano, Paganini, professor. Muito bom. Capricci, número 24, no violino. Vamos ouvir Paganini. Yuri. Vamos terminando por hoje. Agradecemos a audiência de todos, diretamente do nosso estúdio do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. Agradeço o Yuri, que operou os equipamentos, o professor Rafael, que está aqui no nosso estúdio. Obrigado, professor Robson. Gostou da experiência, professor? Excelente. A primeira experiência numa rádio, né? Uma rádio quase que profissional já. Agradecemos também, claro. Projeto do professor Fábio Nazareno. Excelente iniciativa e todos estão de parabéns. Legal. Queria deixar um abraço a todos, uma boa noite a todos, convidá-lo para ouvir os outros programas da rádio. Quem se interessar, ouvir o nosso programa novamente pela internet, pelo YouTube. E estaremos aqui ao vivo a semana que vem com um pouquinho mais de nota clássica. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Robson. Boa noite a todos. Yuri. Um grande abraço. Um abraço.